Sejam todos bem-vindos a mais um Joycast. Estou aqui com o pastor Wellington e o pastor Juliano, para o nosso bate-papo semanal. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, um tema que está muito presente no nosso dia a dia, para nós que somos imigrantes, é como a gente encara, como a gente vê uma comunidade fora do nosso país de origem, né? Como a gente encontrou a Joy, como a gente encontrou outra igreja e o que elas representam no nosso dia a dia, né? Então, como sempre, nós vamos ter algumas perguntas só para guiar nosso assunto, Uhum. mas fiquem à vontade para adicionar ou remover qualquer coisa. É um bate-papo livre. No âmbito, pastores, quando a gente fala de igreja, eu acho que eu passei, dando uma breve introdução, quando eu cheguei aqui, eu acho que eu passei por umas 4 ou 5 igrejas, Uhum. até firmar na Joy, justamente por isso. A gente ia em uma igreja, a igreja era grande, muito legal, mas não dava aquela liga. E aí em outra, e aí conheci algumas pessoas e tudo mais. E aí vai ser alguns assuntos que a gente vai abordar aqui, questão de idioma, Uhum. questão de comunicação, questões de cultura, né? Então como é que a gente pode lidar, ou como é que a gente faria com essas barreiras que a gente tem fora de casa, fora da nossa origem, baseado na experiência de vocês? Nunca é fácil, É, boa pergunta. nunca é fácil. Pergunta bastante complexa e profunda, porém muito importante. Os estudos dizem que, por exemplo, nós fazemos amigos, por exemplo, na escola, quando você vai para a escola primária, secundária, e o nosso pico da capacidade que nós temos de fazer amigos e amigos que vão ficar pelo resto da nossa vida é até a época da faculdade. Tá louco? Então, os estudos indicam isso. É lógico que existem muitas exceções, nós estamos tratando aí do que é tido como regra. E é engraçado porque há muitos brasileiros que vêm para cá buscando a imigração, eles vêm para cá e estudam. Aí a pessoa fala, pô, mas eu vou Uhum. fazer faculdade. Mas quando eles falam fazer faculdade, eles pensam na faculdade no sentido sequencial da vida. Você foi para a escola, você terminou o segundo grau, você fez um cursinho ou não, e você foi para a faculdade. Ou seja, a faculdade, você é um jovem que você não tem família no sentido de ter responsabilidade, então você está aberto para ir a festas, a poder viajar, então é uma época que você pode fazer amigos. Quando você vem para o Canadá, já muitas vezes casado, com Uhum. filho, primeiro que você tem que fazer faculdade, por vezes trabalhar meio período, se Uhum. adaptar à vida, você não tem o mesmo tempo, espaço, dinâmica para você fazer amigos. Então, eu acho que encontrar uma comunidade de fato em um país estrangeiro é algo muito difícil. Uhum. E que por vezes a gente acaba não tratando dessa questão por sempre enfatizarmos o lado bom de se morar fora, fazendo Uhum. comparação de um país no exterior com o nosso país de origem, mas nós temos sim essa deficiência no sentido de encontrar uma comunidade fora de casa. Faz muito Interessante. sentido. Uma coisa que eu penso é o seguinte: a gente até consegue encontrar um grupo de pessoas, mas é diferente você encontrar um grupo de pessoas e você encontrar uma comunidade. Uhum. Para você encontrar uma comunidade, esse conceito de comunidade implica relacionamento, implica engajamento, envolvimento, Algo mais certo? profundo. É mais profundo. E dentro dessa descrição do pastor Wellington, do imigrante de forma geral, mas brasileiro aqui no Canadá, nós não temos muito tempo para isso. Porque para você ter uma comunidade, pertencer a uma comunidade, você precisa de tempo. Você tem que gastar energia naquilo. É verdade. Você não cria vínculo por osmose, por acaso. Você tem que pagar o preço. Que nem amizade. Para a gente ser amigo, não basta só estar ao seu lado. Uhum. A gente tem que investir nesse relacionamento. Assim é em todo relacionamento. Então, acho que realmente a vida do brasileiro aqui e a vida do imigrante já traz esses obstáculos. Tem o obstáculo linguístico, cultural. Esses obstáculos são normais para você criar vínculos com o nativo aqui. E tem esses obstáculos também para você se engajar numa comunidade
da sua cultura, da sua língua, né? Então há muitos desafios. Eu acho que alguns brasileiros que vieram para cá já têm um certo pé atrás com brasileiros. E eu conheci, não sei se já conheceram. Já conheci Sim. vários. Já conheceu? Que não quer contato com brasileiro. Não, Veio para o Canadá, não quer sim. relacionamento com brasileiro mais. Eu conheci alguns que a motivação, embora eu discorde, era até boa. A motivação era, eu preciso melhorar o meu inglês. Aham. Então, se eu ficar com brasileiros, eu não vou desenvolver o inglês, então eu vou evitar brasileiros para que eu, vamos dizer assim, para que o meu progresso na língua alavanque. Nesse caso, embora eu tenha as minhas Críticas, Como- né? críticas e discordâncias, pelo menos acredito que é diferente do que você está apontando, Sim. que é mais um problema de relacionamento entre... Com brasileiros, né? Exato. E geralmente as pessoas que eu conheci e que têm dificuldade com engajamento com a comunidade brasileira são imigrantes que já estão aqui há algum tempo ou tiveram experiências nos Estados Unidos, em outros Uhum. lugares, e se frustraram com brasileiros, brasileiros. que é uma pena, né? É uma pena. Por incrível que pareça, ontem eu fui comprar uma cama pro Joshua e a pessoa era brasileira e desde a nossa conversa toda foi em inglês. É mesmo? E foi super estranho, porque o nome dele era tipo, é muito brasileiro, Aham. né? O meu é Cardoso, então é muito, não tem como Era não ser José, então. brasileiro. José. O nome dele, eu não vou falar o nome dele, mas era muito brasileiro. E aí eu vi que ele não queria falar português e super respeitei, né? Mas é engraçado, eu já encontrei algumas pessoas que nem português querem falar e pode ser muito bem por causa dessa frustração. Mas é interessante, Juliano, o que, por exemplo, um brasileiro no Brasil, se ele se frustrar com um brasileiro, ele vai cortar a relação com toda a população? É Pois é. engraçado, né? Aqui exatamente. você tem essa possibilidade por estar fora, Ou, mas... ou se frustrar com um canadense, você corta a e aí, relação você com vai todos os cortar- canadenses. É. Pois é, eu É acho... triste, porque assim, o fato de eu ter uma frustração com uma igreja de língua portuguesa, isso é muito normal. Uhum. Gente com receio de participar de uma comunidade brasileira no exterior, porque já teve experiências ruins com igrejas brasileiras, né? Puxa vida, mas o fato de você ter tido uma péssima experiência com uma pessoa, uma determinada cultura, etnia, com uma igreja imigrante, não significa que todas as pessoas e todas as igrejas são do mesmo jeito. Com certeza. E você se fecha para muitas possibilidades que Muitas. podem se abrir diante de você, né? Coisas boas. E eu acho que isso daí tem a ver também, tem a ver não, né? Mas tem implicações para os filhos. Correto. Porque você toma essa decisão, você, quem é casado e tem família, tem filhos, isso acaba resvalando também nos seus filhos. Com Você se certeza. afasta da comunidade, você não se envolve com a comunidade nativa de uma forma mais sólida, mais profunda, e você também não se envolve Uhum. com pessoas da sua cultura, do seu país, É. com brasileiros. Então, a família fica naquele limbo, né? Naquela situação sem raízes, aquela coisa flutuante, não cria vínculos, não cria relacionamentos sólidos, profundos. Isso vai certamente interferir no futuro, sem dúvida alguma. E você nunca tá em lugar nenhum, né? Sim. Nunca tá mais como brasileiro, mais como canadense. Você tá Eu naquele- gosto muito, eu lembro de ter lido um livro enquanto no Brasil, fazendo uma especialização em literatura, e eu vou resumir rapidamente aqui. O autor, ele era, no caso, israelense, ele foi para a França quando ele tinha quase 20 anos, ainda jovem, e ele descreve essa experiência de, ao chegar na França, ele ser o estrangeiro na França porque ele é o israelense. Uhum. E depois ele passa mais de 2 décadas na França e ele se adapta à França, mas por vários motivos ele resolve regressar a Israel. E quando ele chega em Israel, ele já não é mais o mesmo israelense, porque ele é o cara que ficou por 20 e poucos anos ou mais na França. Uhum. Então ele fala que você está sempre entre dois mundos, mas no seguinte sentido, ele não é 100% israelense, ele não é 100% francês, ele não se todo encaixa sentido. 100% em nenhuma desses países ou dessas comunidades de cultura. E é só para explicar um pouco esse deslocamento que talvez quem não viveu, não passa, ele não consegue entender, mas é isso, esse sentimento de deslocamento que você tem. Uhum. É o que acontece geralmente com filhos que nasceram no Brasil, que vieram para cá novos, então são brasileiros, falam português, mas ao mesmo tempo já passaram talvez aí mais tempo de vida aqui no Canadá do que no Brasil e fica numa situação, sou brasileiro, sou canadense, né? O que eu essa crise de identidade, né? Não, e é esse lance de filho, eu sempre falo com a Pri que
a gente não quer o Joshua como o primo estrangeiro. Chega lá, não, é meu primo que mora fora. Porque eu falei, não, a gente tem que criar vínculo com a família. Mas tem um challenge, a gente está distante, a gente não vai para o Brasil sempre. Então, os primos que nasceram agora, que estão da idade dele, como é que vão ver ele? Né? Olha, você tocou num ponto que eu acho muito importante, que é, por exemplo, pro seu filho não ser o primo estrangeiro, ele precisa falar a língua dos demais primos, que no caso é o português, correto? E eu acho isso maravilhoso, por quê? Porque a maioria das famílias no Canadá, ela é assim, é a família, ah, pai, mãe, filhos. Pouquíssimos são os casos em que você tem família estendida de irmãos Uhum. e de avós, pais e mães morando com você. Então, nós não temos família estendida. A família estendida está basicamente toda fora. E para essa comunicação existir, eles têm que manter o conhecimento linguístico. Agora, se você está, como o Juliano falou, se você optou, um pai ou uma mãe, fez uma opção porque ele foi machucado por uma comunidade brasileira ou por um grupo de brasileiros e ele não tem laços de amizade com essas pessoas, a tendência é que seu filho não vá falar língua e depois você vai ter um problema no futuro, que é o relacionamento da sua família no Brasil com, com o seu filho aqui. E eu acho isso maravilhoso, porque eu vejo relatos, por exemplo, de pessoas que, por exemplo, citando a Joy, em que os filhos estavam nessa situação, mas que ao participar de uma igreja étnica de língua portuguesa, os filhos passaram a desenvolver a língua. Por exemplo, se tornaram de fato bilíngues. Uhum. Não, porque vocês sabem que nós temos uma grande dificuldade depois, que é os nossos filhos que estão muito mais tempo aqui, a tendência é que o inglês domine e que eles não vão querer falar, por exemplo, a língua dos pais. E isso depois ainda, Juliana, ainda traz outro problema. Até a comunicação com os pais. Sim. É. Sim, concordo. É um ponto bem... Eu respeito quem faz essa opção, respeito, é uma opção, Uhum. mas eu também acho que tem mais, Desvantagem do que vantagem, né? mais malefícios do que benefícios. Eu não sei qual seria exatamente o benefício, né? Tem pais que ficam preocupados do filho não desenvolver a língua, né? Ou ficar confuso se falar o português em casa e fora falar o inglês, mas nossa cabeça tem dificuldade de assimilar. A cabeça das crianças é uma esponja. É uma esponja, é uma coisa muito, muito tranquila, muito normal, né? Não, e só um caso de um amigo, de um conhecido nos Estados Unidos. Olha como é complexo o que o senhor falou. Os pais não dominam o inglês, não ensinaram português pro filho. O filho foi para a escola, agora o filho tem 11 anos, cerca de 11 anos. Ele não domina o português. Então ele chega em casa, fala inglês com os pais não dominam o inglês e o filho não quer falar português. Ou seja, a comunicação vai pro ralo. Eu lembro, a gente morou 2 anos nos Estados Unidos, as meninas eram pequenininhas. Quando eu e a Thaís não queríamos que elas entendessem o que a gente estava falando, a gente falava inglês um com o outro. Agora elas, né, a Raquel 17, Esther 12, vai fazer 13, quando elas não querem que a gente entenda, elas falam inglês entre elas, né? Elas falam tão rápido. Então é uma coisa muito... Quando eu cheguei, a professora da Esther, né, que a Esther teve dificuldade no começo, óbvio, né, chegou com 9 anos. 9 anos, Chegou com 9 anos, e aí não sabe inglês, aquele inglês do Brasil que se aprende em escola. Ou seja, muito pouco, né? E ela não queria ir para a escola, todo dia arrumava uma desculpa, dor de cabeça, dor de barriga, a gente ficou preocupado, não queria ir para a escola de jeito nenhum. Aí a professora um dia falou para a gente, fiquem tranquilos, 6 meses ela vai estar desenvolvendo bem inglês e tal, na nossa cabeça, 6 meses. Vai estar na escola, fazendo ESL, não tem como ter fluência no inglês em 6 meses. Parece aquelas propagandas do Brasil, né? Aprenda inglês em 12, 18 meses e tal. Mas foi isso aí. Então, eu acho que essa é uma preocupação que o pai e que a mãe não precisam ter, assim, do filho ficar confuso. E não vai aprender inglês, português. Se colocar numa escola em francês no futuro, vai aprender francês. Né? E como pastor, aí, pegando esse gancho do idioma, como a gente pode, por exemplo, sua opinião sobre aquela pessoa que ela sabe o idioma, mas ela não consegue enganjar numa comunidade?
Então, nesse caso, eu acredito que você esteja se referindo à língua inglesa, certo? A pessoa língua domina o estrangeira. inglês, mas veja, o conhecimento linguístico não equivale a ter necessariamente conhecimento cultural. Então, assim, você conhecer a língua não é necessariamente você conhecer a cultura. E a cultura, ela é vivida, você aprende. E, naturalmente, os nossos filhos, ou quanto mais cedo você vem aqui, mais você aprende. Quanto Uhum. mais você estiver exposto a lugares e a situações diferentes, mais você aprende. Então, por exemplo, é aquela situação de desconforto quando você vai conversar com alguém e o cara vai fazer uma piada citando o desenho que eles assistiram, que era comum aqui na Uhum. adolescência, e que você não assistiu. Já era. Ele vai fazer um trocadilho com o nome de um personagem de um seriado que todo mundo gosta e que você não viu. Eles vão brincar cantando uma musiquinha da loja que vendia chocolate, que não fez parte, que hoje fechou, mas que faz parte da cultura. Então, essa coisa da cultura é o que é difícil a pessoa, por vezes, entender. Uhum. Então, por exemplo, eu me lembro de um caso desses em que eu cheguei, por exemplo, numa igreja e uma pessoa brincou com outra, perguntando assim, e aí, como é que tá? E perguntou, WhatsApp! E aí a outra pessoa começou, WhatsApp! E todo mundo começou a rir e foi um atrás do outro, WhatsApp! E aí depois você vai ver, era um comercial de uma cerveja Uhum. da Budweiser em que eles brincavam com isso. Ou seja, isso faz parte da cultura. Então todo mundo viu e todo mundo se engajou. E você fica, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Você entendeu? Então Boa. esses são exemplos de que mostram como que a gente pode, às vezes, se sentir fora, porque você não conhece essas coisas. Uhum. E aí, nesse sentido, é interessante, por exemplo, você assistir os jornais daqui, você ler os livros daqui. No caso, o quanto mais você puder se engajar na educação dos seus filhos, para conversar com os pais, estar com os professores, isso vai fazer com que você entenda. Eu brinco até hoje, o pessoal ri muito, que eu, por exemplo, sou um caso disso. Eu tenho um caso, assim, que os canadenses, eles riem muito, porque eu lembro a primeira semana que eu cheguei aqui, eu já trabalhava com inglês, eu continuo aprendendo até hoje, mas não tinha um problema de comunicação. E eu perguntei para uma pessoa na rua, eu gostaria de ir na igreja X, como eu faço para chegar lá? A pessoa me deu a referência e falou assim para mim, aí quando você chegar na frente do Canadian Tire, ou seja, para quem não conhece alguém do Brasil, Canadian Tire é nome de uma grande loja aqui no Canadá. Eu nunca tinha acabado de chegar, eu não sabia que tinha um Canadian Tire. Na minha cabeça, eu traduzi literalmente, é um pneu canadense. Eu falei, por que o cara tá falando É um pra mim monumento, que né? um pneu canadense? Não faz sentido. Aí eu falei, tá bom, obrigado. E falei pra Daniela, eu não sei se eu não entendo, se esse cara é louco, porque o cara falou pra mim de um Canadian Tire, mas como que você vai saber que o pneu do carro é Canadian, ou é americano? Ou seja, isso é um exemplo do que a gente brincar da cultura, porque você... Não é conhecimento linguístico, é cultural, nesse sentido. Eu acho que o Canadá apresenta um desafio um pouco maior, talvez. Sim. Porque aqui, por exemplo, cidade é muito plural. É uma cidade multicultural. Cosmopolita. Cosmopolita. Toronto, se eu não me engano, 51% de quem mora em Toronto nasceu no Canadá. Em muitos índices é como a mais cosmopolita de todo mundo. De todo mundo. E imergir na cultura canadense num contexto tão plural é difícil. É difícil. Talvez em outras províncias a pessoa consiga uma imersão na cultura, né? Mas essas dicas são boas. Ver jornal, interagir com os nativos e tal. Mas para mim eu vejo muito Canadá com essa segmentação, coisa que no lugar que eu morei nos Estados Unidos não tinha tanto. Era o americano mais raiz, tal, uma cidadezinha menor. Aqui não, aqui eu já vejo um pouco mais de dificuldade. Onde a gente morou lá, era difícil você ver pessoas falando em outras línguas publicamente e em voz alta. Ah, entendi. Aqui é comum demais. Comum. Você vai no mercado, você ouve indiano, chinês, brasileiro, português, enfim. Você vê um grupo bem misturado falando a sua língua sem nenhum constrangimento. O que eu acho que é muito bom. Porque nesse lugar que a gente morou, tinha vergonha de falar em público, em voz alta,
em português porque o pessoal olhava. O pessoal olhava, né? Porque era uma cultura bem, Não era comum bem para eles, fechada, não né? era comum. Aqui não, aqui você fala com muita tranquilidade, né? Tem um lado bom de ser um lugar multicultural, mas tem esse lado também de que você não consegue mergulhar tanto nessa cultura canadense, né, É raiz. porque você pergunta qual a cultura, qual a cultura raiz É. canadense, né? Tu meio que tu tem que querer muito para ir atrás e ganjar nisso. E nesse contexto, as grandes comunidades, as pequenas comunidades, como é que elas entram nisso? Porque em Toronto, por exemplo, tem igrejas prediais, né? Assim, também no prédio, Uhum. mas também tem comunidades pequenas. Isso ajuda ou atrapalha num recém-chegado? Ah, demais. Essas dificuldades que nós falamos, elas acabam acontecendo principalmente com quem é um imigrante de primeira geração. Então, por exemplo, esse desafio que o Juliano apontou é corretíssimo. Nós temos essa dificuldade aqui no Canadá devido ao multiculturalismo, mas nós temos muitos estrangeiros que são segunda, terceira, quarta geração de imigrantes, ou seja, eles têm ainda uma relação com Itália, Espanha, Irlanda, mas eles já estão bem mais inseridos na comunidade do que a gente. Então, esse é um problema muito mais difícil para a primeira geração. Por exemplo, conversar com os nossos filhos, eles já estão muito mais inseridos na cultura canadense. Estão. Por exemplo, eu conversando com meu filho, ele falou assim: papai, mas o que você deixava no seu locker, né? No seu armário na escola? Eu falei assim: filho, no Brasil não tem armário, não. Ah, mas por que não? O armário era debaixo da mesa, lembra? Aquela parte lá debaixo Então são da... coisas assim que ele parte do pressuposto que todas as escolas são iguais à escola, o modelo de É escola o que que ele ele tem, conhece, né? entendeu? Então, vamos dizer assim, esses são alguns dos problemas. Agora, falando sobre comunidades grandes e pequenas, a comunidade grande, se nós estivermos falando, por exemplo, de igrejas, Uhum. eu entendo, mas a comunidade grande, ela dificulta o fato de você conhecer e aprofundar o seu relacionamento com outras pessoas. Por quê? Porque uma igreja grande, ela é uma comunidade que tem muitos programas, ela tem muitas pessoas, e geralmente essas igrejas maiores, elas não têm tanta participação de estrangeiro. Existem algumas igrejas que são exceções. São pessoas que já fazem parte Uhum. da sociedade. Então, é diferente de um imigrante de primeira geração que vai para uma igreja, ele naturalmente ele tem os seus anseios, os seus desejos, a questão espiritual, mas ele tem uma questão que talvez as outras pessoas não têm. Então, o que ele busca, eu acho mais difícil dele encontrar. Por quê? Porque a sociedade aqui, a sociedade ocidental como um todo, ela é individualista, as pessoas vão chegar, vão participar e elas irão embora. E nem sempre eles têm um programa de pequeno grupo, por exemplo, para você Uhum. se aprofundar. E mesmo quando tem, se você é o único estrangeiro que chegou e tem um problema linguístico, a sua permanência naquele pequeno grupo também eu acho complicada. Vai ser Juliano. bem. Não, por exemplo, uma igreja grande, uma mega church, ela vai ter programas que podem te ajudar. ESL, um food bank, Uhum. né? Esse suporte inicial. Então, eu acho que tem a sua importância para quem está chegando, e algumas pessoas que eu já conheci se conectaram a igrejas maiores por conta desses programas, né? Ela tem uma estrutura muito maior, um ministério infantil mais amplo, bem preparado, aquele louvorzão que a gente Aham. costuma ver no YouTube, né? A gente não tem tantas mega churches no Brasil como a gente tem fora do Brasil, por exemplo, aqui, até mais até nos Estados Unidos do que aqui no Canadá. Então tudo isso encanta a gente, né? Essa igreja evento e tal. Então tem esse lado, talvez aí positivo, né? Eu acho que pode ser. Mega church não é sinônimo de uma igreja impessoal. Pode ser que uma igreja grande, uma mega church, ela tenha uma estrutura, ela tenha sido pensada para ser também uma igreja acolhedora. Então Uhum. há igrejas que se preocupam com isso. Mas, no geral, a mega church não tem tanto essa preocupação, né? Depende muito mais de você fazer um movimento intencional de engajamento do que um movimento da própria Ao igreja, da contrário. própria comunidade, né? Eu lembro
de uma igreja que eu participei, e era uma mega church, e você tinha lá o cantinho, né, o espaço do recém-chegado, do visitante. Então você tinha que fazer esse movimento até lá, porque como que o pessoal que fica no acolhimento tal vai identificar visitante no meio de 5.000 pessoas? Possível. Então tem essa questão, né? Então quem é descolado, quem fala bem inglês, quem não tem essas dificuldades, consegue talvez aí se conectar. Mas quem está em busca de comunidade, de família, a igreja pequena, a igreja menor, ela é o lugar, na minha perspectiva, adequado, é o lugar apropriado para que essa pessoa cresça, né? Eu acho que é um desafio para os imigrantes. Eu acho que assim, é uma coisa que o pastor Wellington pode contribuir. E essa é uma discussão importante, porque tem gente que diz, eu ouvi, fui visitar lá a igreja em St. Catharines, e uma pessoa estava visitando e falou, vocês, não sei por que uma igreja de língua portuguesa aqui, uma igreja brasileira. Falou assim para mim, vocês estão criando uma bolha aqui? Na lata. Estão criando uma bolha no Canadá? A gente está no Canadá, as pessoas falam inglês aqui, porque é uma igreja de língua portuguesa, né? Eu não consegui desenrolar muito com a senhora, de conversar, aprofundar essa reflexão, que é uma reflexão importante, mas uma coisa que eu disse para ela é, essas duas igrejas, elas podem e devem coexistir. Elas devem fazer missão. As duas têm uma grande participação na missão de Deus fora do Brasil. Porque existem famílias que jamais se conectariam numa igreja grande e canadense, mas que se conectaram não à comunidade só, mas ao evangelho numa igreja de língua portuguesa. Então o que a gente tem aqui como comunidade imigrante é uma grande ponte evangelística. Existem famílias que vieram para Joy, por exemplo, porque até frequentavam igrejas canadenses, mas não se conectaram. Não se conectaram. Iam, frequentavam no domingo, mas não se conectaram realmente a uma comunidade. Estavam indo em cultos, mas não faziam parte de fato da igreja. E a Joy, ela consegue proporcionar esse espaço de engajamento, de pertencimento e de discipulado. Porque se a pessoa está indo num culto uma vez por semana, ela não está sendo discipulada. E a nossa proposta como igreja imigrante é focar no discipulado. Eu sei que tem, me estendendo aqui, desculpa, eu sei que tem famílias que se preocupam muito com, mas meus filhos vão crescer e falando inglês e eles vão precisar de uma igreja de língua inglesa. Ok, concordo, vão precisar. Mas eu não acho que essa é a preocupação, deveria ser a nossa preocupação prioritária nesse momento. A nossa preocupação prioritária é discipular bem os nossos filhos. Eles terem uma experiência de comunidade saudável, vibrante, forte, onde eles veem os seus pais genuinamente engajados. É isso que vai fazer a diferença na vida deles. Porque a gente conhece famílias cujos filhos estavam em igrejas nativas e que se afastaram. Então, fazer parte de uma igreja de língua inglesa não vai firmar os passos do seu filho na igreja. Primeiro, quem firma é o Espírito Santo de Deus, mas o que vai impactá-los é esse ambiente de fato de igreja. Não, a nossa família está sendo discipulada naquele contexto. É isso que vai abençoar a vida da nossa família. Não, maravilhoso, Juliano. Eu diria, por exemplo, que eu não vejo, por exemplo, agora falando um pouco mais separado, por exemplo, de uma crítica que essa irmã fez por o pastor Juliano, eu procuro entender o ponto de vista dela, e eu entendo, mas é que ela está tão inserida no contexto cultural que ela não consegue ver, ela tem uns pontos cegos que nós não temos. Então, para ela, mas quem não gosta disso, você fala, mas eu vim de uma outra cultura que é diferente. Você entendeu? E tem essa questão, o brasileiro, ele é mais, ele toca mais as pessoas, ele beija, ele abraça, ele gosta de, vamos jogar um futebol, vamos fazer um churrasco, vamos participar. E você não tem essa participação, por exemplo, tão ativa em uma comunidade canadense. Porque não faz parte da cultura deles. Não é que é errado, é porque não faz parte da cultura deles. Então, veja, a pessoa não consegue entender isso. Por exemplo, como quando eu converso com algumas pessoas, eles falam, mas você ter que comer feijão e arroz, por que feijão e arroz? Eu falo, porque eu cresci comendo arroz com feijão. Então, assim, a pessoa que esse tipo de comida não faz parte
do hábito dele, ele não vai entender. Então, por exemplo, uma pessoa dessa não consegue ver. O que o Juliano tentou dizer, eu me lembro, por exemplo, o apóstolo Paulo falando, eu me fiz de judeu para ganhar o judeu, me fiz de grego para ganhar o grego. Ou seja, você tem que olhar quais são as necessidades daquele grupo de pessoas que você quer alcançar e de que maneira você pode ser bênção para eles. Uhum. E a igreja nativa, ela não consegue ver isso. A menos que, por exemplo, você tivesse líderes que estejam naquela comunidade há um bom tempo, mas que tenham uma origem imigrante, que Legal. entendam isso para poder transmitir. Mas geralmente esse não é o caso. Porque eu acho que é difícil quem não é imigrante entender o imigrante. Sim. Eu tenho muito isso quando, por exemplo, eu vou explicar, eu converso muito com meu irmão. Eu explicar, tipo, meus sentimentos pro meu irmão. Uhum. Ele, tipo, ele concorda ou ele discorda, mas entender, Uhum. é muito difícil entender, porque o confronto, só quem vive que sabe, o Sim. confronto que você tem em estar fora de casa e procurar um lugar onde você seja acolhido, onde você tenha aquilo que você passou sua vida inteira tendo, né? E eu acho que esse é o ponto da senhora, esse é o ponto cego, né? Seria o ponto cego. Porque não Sim, consegue. existem outras questões. Nós estamos tratando de um tema que é muito profundo, mas, por exemplo, quando você vai, por exemplo, agora vamos falar um pouquinho da questão, se eu pudesse separar assim, espiritual. Poxa, você está num momento de dor, de sofrimento. Imagina você orar e você ter que procurar na sua cabeça qual é o vocabulário para aquela palavra que eu Não tenho que dá. falar para o Deus. Não Não dá. dá. Aquele é um momento que você quer abrir o seu coração, que você quer chorar, que você quer se expressar da maneira que você consegue se expressar na sua Do língua jeito que tá. materna. Uhum. Às vezes você quer cantar alguma coisa com uma liberdade, com um jeito que você não tem naquela outra língua. Algumas pessoas chegam ao nível que isso não é problema para eles, mas falando em relação ao imigrante de primeira geração, muitos deles vão ter esses problemas. Sim. Então, a igreja precisa acontecer. E eu acho que é isso que acontece, que eu, particularmente, eu nunca achei que nós deveríamos escolher um ou outro. Como Uhum. alguém fala, não, eu não vou para a igreja canadense porque eles não falam a minha língua. E o outro que fala, uma vez que eu mudei para o Canadá, eu tenho que deixar o Brasil de lado. Eu acho não, nós temos que valorizar essas duas culturas. Exato. Não é uma coisa ou outra. Você tem que manter o melhor desses dois mundos. Então, eu acho que é nesse sentido que uma igreja étnica, por exemplo, brasileira, ela te ajuda a manter essa cultura, ela te ajuda a educar os seus filhos, a ter amizades importantes, relevantes, sem te limitar, porque você pode também cultuar em uma igreja canadense, tendo já a grande parte das suas, vamos dizer assim, das suas preocupações supridas. Uhum. Deu para você entender? Então eu acho que tem. O fato, por exemplo, a maioria das igrejas, pelo menos que eu conheço, brasileiras, elas têm sempre cultos em horários alternativos. Ou seja, o que não impede aquela pessoa de participar de uma igreja em língua inglesa, mas sem aquela expectativa de ter que receber tudo a partir daquela comunidade. Boa. Sim, Faz sentido. não se fechar. Agora, existe o perigo da igreja imigrante se tornar uma igreja ensimesmada? Existe. Um gueto? Um gueto, existe. A gente tem que lutar para que isso não aconteça. Então, por exemplo, os cultos numa igreja imigrante pode ter tradução para língua nativa, como a gente tem na Joy. Uhum. Né? Batizamos recentemente canadenses. Né? Na sexta-feira passada, no grupo de teens, contamos aí com 5 canadenses. Legal. Né? Então é uma forma de fazer essa integração. Temos que pensar numa integração e temos que pensar numa igreja imigrante, não para os imigrantes simplesmente, mas para o país. O nosso sonho como Joy é esse. Não é só plantar uma igreja de língua portuguesa e ponto final. Não. Vamos plantar a igreja de língua portuguesa, plantar a igreja de língua inglesa, vamos fazer integração. É por isso que Deus colocou a gente aqui. Então é possível, não é uma coisa ou outra. As duas igrejas podem juntas fazer muito mais e ir muito, muito, muito além, né, nessa questão da missão de Deus aqui no país, né? Não, isso é bem fantástico, porque pensando como pai, e aí, por exemplo,
frequenta a Joy, meu filho ainda é pequeno, né? Não tem esse discernimento, mas um dia ele vai crescer e os seus amigos onde vão estar? Vão estar em uma igreja canadense. Porque se a gente for essa igreja bolha, ele não vai vai ter uma hora que ele não vai se encaixar aqui. Uhum. Porque ele vai querer falar mais o idioma dele, os amigos da escola vão estar em outro lugar. Então, tendo ele crescendo aqui e tendo esses dois lados, eu consigo colocar minha cultura, aquilo que eu nasci, que eu acho que é correto para ele, e ao mesmo tempo ele aprender o que é canadense, né? O que Uhum. é a cultura daqui. Então a gente consegue caminhar a longo prazo com o filho, sendo suprido em uma comunidade, Sim. sendo suprido em um lugar só. Porque é uma coisa que eu tenho bastante receio, é justamente esse crescimento dele em uma cultura que eu desconheço, sabe? Então, uma cultura que eu desconheço profundamente, como eu conheço a brasileira, Uhum. né? Nossa cultura. E aí eu acho que isso, estando embaixo dos meus olhos, talvez facilitaria esse crescimento. E aí, tendo a Joy como referência, acho que esse ponto é muito importante para mim como pai, né? Talvez a geração do Joshua vai ser a geração de teens que vão ter os seus encontros em inglês, né? E eu vejo que, por exemplo, o desafio, principalmente agora quando a gente fala, por exemplo, de missão, estudando missão, eu não vejo, o problema não é uma igreja étnica, o problema é como essa igreja étnica vai fazer escolhas no futuro, quando ela estiver com a segunda ou terceira geração. Quando Uhum. estiver mudando, você entendeu? É essa a questão. A igreja, por exemplo, hoje, os brasileiros aqui no Canadá, em Hamilton, em Toronto, Toronto é mais antigo, mas, por exemplo, em Hamilton, nós temos aqui, que eu conheci aqui, estou aqui há quase uma década, eu conheço uma pessoa que tem mais de 30 anos, que é brasileiro aqui, uma ou duas pessoas. Uhum. Naturalmente, pode haver mais, mas é muito pouco para uma Uhum. cidade grande como essa. Então, o que eu quero dizer? Nós estamos nessa primeira geração. Então, ter uma igreja étnica não deveria nem ser, porque é importante, é imprescindível. Você deve pensar, teremos o culto majoritariamente em inglês ou português ou migrar, em uma segunda fase que não é a nossa. Agora, o problema é tentar adiantar esse processo, vamos para uma igreja inglesa e perder toda essa primeira geração, aí seria um erro. Deu para você entender? Porque ao criar o seu filho, os nossos filhos que falam tão bem inglês quanto português, ou às vezes até melhor inglês do que português, mas eles estão crescendo nessa biculturalidade. Uhum. Ou seja, eles vão poder depois transitar mesmo. Estou principalmente numa igreja em inglês, mas se eu precisar ou ir para o meu pai que ainda está numa igreja étnica, eu consigo entender, eu faço parte, eu entendo, e não é um órgão estranho. Eu cresci com aquelas pessoas, eles são a minha família. Se os pais falam assim para mim, a gente vai para a igreja canadense, a gente vai servir, vai liderar, Uhum. vai participar de um grupo pequeno, vai ter encontros de mentoria, de aconselhamento espiritual com os líderes, vai ser realmente discipulado, criar vínculos fortes com a comunidade, amém, maravilha. Mas se opta por uma igreja nativa apenas para frequentar um cultão, fantástico, mas um cultão por semana, e depois serve lá uma vez por mês na escala, se a igreja é grande, ponto final, eu diria, é uma escolha, eu respeito, mas provavelmente você não está inserido dentro de uma igreja em que você está sendo submetido a um processo genuíno e profundo de discipulado. E aí eu digo, aí é um grande perigo. Então, se for, vá, mas mergulhe mesmo, né? Senão vai ser, no futuro vai ter prejuízo. Pode ser língua inglesa, se eles vão crescer ali, mas vão ter dificuldade. Eu lembro que você me falou isso há um ano e pouco atrás. É. Você falou que uma das... E aí, voltando um pouco no assunto anterior, que a nossa preocupação era o idioma. Não, vou frequentar a igreja canadense por idioma. Você me falou exatamente isso. Se você for enganjar, como você enganjaria numa brasileira, vai. Se não, não vai ser... Vai ser, vai ser Meus utopia. amados, e aqui permita-me fazer uma brincadeira. É o pecador que fala português, o pecador que fala inglês, diante de Deus, ele está no mesmo No mesmo padrão. patamar. No mesmo lugar. Nós temos algumas outras perguntas e aí eu deixo para vocês. A gente continua, porque também a gente pode quebrar, porque assim, respeitando o tempo que a gente costuma deixar os podcasts,
em torno de 40 minutos, a gente está quase no tempo. Vocês querem acrescentar mais, a gente pode cortar eles em 2 semanas. Não E sei, aí a sei que gente quebra ele em 2 só para respeitar o tempo do pessoal. Pastor Querem Wellington que adicionar? manda aí. Eu acho que tá bom. A gente Bom? não vai resolver toda a questão desse tema. E vamos deixar, de repente, passar a bola pros nossos, né, os ouvintes, as pessoas que Show de assistem. bola. Se eles acharem que a gente deve se aprofundar, que eles escrevam lá e peçam pra gente. A gente volta aqui É legal. e continua tratando do assunto. Boa Tá. ideia. E fechando então, pastores, e aí assim, a gente pode ser bem breve, como é que a Joy, eu acho que o pastor Juliano falou bastante bem como o papel da Joy, Uhum. a proposta dela como comunidade longe de casa, o que você deixaria pro pessoal que ainda não conhece a Joy, tá meio perdido, não sabe para onde ir? O que você falaria? A Joy facilita um pouco essa questão da igreja nativa, da igreja imigrante, porque os nossos encontros continuam aos sábados, né? Todo sábado às 6h30 Hamilton, todo sábado às 6 horas em St. Catharines. Então, o pessoal pode frequentar o culto inglês e também tá junto com a gente aqui, conhecer. E a nossa proposta é ser uma família para pertencer, ser uma ponte evangelística para esses brasileiros de primeira geração, principalmente, e ser uma igreja discipuladora. Uhum. Acho que esse é o principal. A proposta da Joy é discipular famílias, para que as famílias tenham uma experiência real, sólida, genuína, com uma comunidade cristã, né? Então, eu acho que é isso. Não, maravilhoso. Eu só diria também que, em se tratando de uma comunidade espiritual, uma comunidade como a Igreja Joy, a Igreja Joy tem feito uma opção muito saudável, que é, por exemplo, agregar todas essas pessoas que vêm, por exemplo, do Brasil, mas que alguns são presbiterianos, outros são batistas, outros são metodistas, outros são assembleianos. E a igreja sempre optou por valorizar aquilo que é central à nossa fé, sem querer ficar enfatizando pontos secundários da nossa fé. Então, assim, mas eu não sou presbiteriano, você é bem-vindo. Mas eu não sou batista, você é bem-vindo. Mas eu não sou assembleiano, você é bem-vindo. Você é cristão, você segue a Cristo. Ele é o seu único suficiente salvador. Aqui nós temos uma comunidade de cristãos que no Brasil tiveram experiências diferentes, mas que aqui no Canadá estamos vivendo muito bem, sem problemas. Perfeito. Então, isso ajuda muito. Isso Perfeito. é muito bom mesmo. Bem lembrado. Até católicos, né? Acredito que sim, também tem, né? Sim. Então, show de bola. Obrigado pelo bate-papo. Ficamos por aqui mais uma semana de podcast e voltamos na próxima semana com outro assunto. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado por ficarem até aqui.